manhã desta quinta-feira, um jovem de 24 anos e ex-aluno de uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro invadiu o prédio e atirou nos estudantes. O atirador, Wellington Menezes de Oliveira, entrou no prédio afirmando que daria uma palestra. Logo depois, foi passando pelas salas atirando contra os alunos. O tiroteio só terminou quando os alunos feridos correram até a rua e pediram ajuda de um policial, que participava de uma ação a 2 quadras da escola. O policial era o sargento Márcio Alves, que localizou o atirador no segundo andar do prédio. Após ser baleado pelo policial, o atirador se matou. Ao todo, 11 pessoas morreram e 13 estão internadas. Wellington carregava uma carta suicida, demonstrando que o ataque foi premeditado. Na carta, o atirador fala sobre as questões religiosas e pede perdão pelo crime. Casos como esse já ocorreram nos Estados Unidos e na Europa, mas nunca tinha acontecido no Brasil. Estamos aqui nos estúdios com o coordenador do curso de Psicologia, Rafael de Lácio, que vai falar sobre as possíveis motivações desses crimes. Olá, professor, obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Quais são as motivações que levam alguém a cometer um crime como esse? No caso desse, especificamente, né, a gente tem várias situações ali que é importante se entender. Na carta, né, que ele foi uma questão de suicídio, inclusive na sequência, ele coloca essas situações religiosas que já começa a demonstrar, pelo que você vai vendo no teor da colocação da carta, que é uma pessoa que já tinha perturbações, vamos dizer, já tinha um processo de psicopata no envolvimento da questão ali, né? Outra coisa também que tem no texto da carta, estou falando pela informação que a gente pegou ali na questão da carta divulgada hoje, né? Uma outra questão também forte ali, que ele é portador do vírus HIV. Então, tudo isso pode ter levado esta pessoa, no caso, a ter o que a gente chama de descompensar, sair do normal, sair do seu processo de normal. E ter levado ele a uma situação, vamos dizer, acreditando em coisas divinas, acreditando em situações de mudança de mundo, acreditando em situações de alteração, enfim, como ele mesmo coloca na carta dele essas questões, isso levou ele, de repente, a uma situação exibicionista, de tentar mostrar para o mundo que ele poderia ser o purificador, que ele poderia ser a pessoa que pudesse salvar o mundo, que ele queria demonstrar que ele faria alguma coisa em relação às mudanças. Isso é um processo doentio, né? E uma pessoa, para chegar nesse nível, são anos realmente que estão acontecendo de problemas, de pressão forte nele, que levam uma pessoa a esse tipo de situação. E percebam que ele premeditou tudo. Desde a carta, ele foi com 2 armas, né, de calibre 38, se não me engano, com balas, né, com bastante munição, na verdade, para ele poder fazer a troca rápida, né, e poder fazer a morte. Ele matou 11 crianças, deixou 13, né, e uma arma tem capacidade no máximo para 6 balas. Então percebam o planejamento que esse cara fez para esse tipo de atitude. O senhor né? acredita que o bullying pode causar esse tipo de atitude? Pode. O bullying é um assunto muito sério que a gente precisa tomar muito cuidado nos ambientes escolares, mesmo nas universidades, porque eles são elementos de pressão muito forte sobre a pessoa pelo aspecto da humilhação. Né? Agora, recentemente, até circulou pela internet alguma coisa em relação a essa questão do bullying mesmo, né? Então, são situações que hoje estão demonstrando que as pessoas não estão mais aguentando humilhação, né? E o bullying é um processo realmente bastante forte, que pode levar uma pessoa a ter esse tipo de perturbação, como teve o Wellington, né? Isso. Então, isso realmente pode ser uma coisa, pode ser duas situações que pode levar ele a ter essa descompensação, como a gente está falando. E a gente pode caracterizar ele como um psicopata nesse caso? Olha, os diagnósticos estão levando muito a isso, em razão da carta que ele deixou, né? Lendo a carta, você vê que não é uma carta de uma pessoa que está falando uma situação normal, né? Ele está falando lá que as pessoas vão ter que usar luva branca para poder pegar no corpo dele, que é um corpo puro, e tem que lavar ele. Quer dizer, tem toda uma conotação de fora de realidade, né? Uma pessoa que realmente já está vivendo num outro prisma, que é o que um psicopata faz, né? O serial killer, essas pessoas que usam dessa questão, eles fazem todo um cenário em volta disso, né? E ele criou um cenário.
Ele criou, como diz, ele como purificador, ele como uma pessoa tentando transformar o mundo, mudar o mundo e coisas. Isso é um processo bastante doentio, né? E para as crianças que presenciaram a situação, o que fica assim, quais os problemas que podem acontecer pelo trauma de ter visto os colegas sendo mortos? Com certeza. O trauma é muito grande, né? Vai ter que ser feito um trabalho muito forte, né, de psicólogos lá no colégio, com as famílias também, porque os traumas também para quem perdeu o seu filho, né, numa situação trágica dessa, para a criança que assistiu, né? Então tem que se fazer um trabalho bem elaborado ali para poder dar, porque o trauma vai ficar, né? Quem assiste uma cena dessa, principalmente uma criança, ela vai ter medo, ela vai ter sustos, ela vai ter uma série de coisas e reações ali, naturais até pelo trauma que ela tá vivendo, né? E viveu, né? Muito obrigada, professor. De nada, obrigado pelo convite novamente. E hoje se comemora o Dia do Jornalista, os profissionais responsáveis por levar o conhecimento para toda a sociedade. Parabéns a todos os profissionais e estudantes da área de comunicação. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá!